Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, não sei exatamente. Meu nome é Roberto Zaguri, para quem ainda não me conhece, e eu estou aqui para conversar, eu espero que isso soe como uma conversa, sobre as dislipidemias primárias e secundárias, que é um assunto árido, como vocês estão vendo nessa foto aí, desse chão de uma região de seca no Nordeste, e eu espero ser eu aquele capaz de fazer nascer, de fazer brotar uma flor bonita nesse semiárido, que seria a prova de título de especialista, o TIM, e seria também a HF, a hipercolesterolemia familiar. Então, diante de tudo que a gente vai falar, existem esses dois pontos, que são os pontos principais que eu queria deixar bastante firme para vocês. A hipercolesterolemia familiar, HF, à direita de vocês. E eu queria lembrar também que esse assunto costuma cair com alguma frequência nas provas de título de especialista. Para começo de conversa, vamos dar um passinho atrás e vamos tentar relembrar alguns tópicos que dizem respeito à fisiologia das lipoproteínas, que é um conhecimento de background que todos nós precisamos ter para entender melhor esse assunto. À esquerda de vocês, a gente vai começar revisando a chamada via exógena. A via exógena, ela se inicia quando a gente se alimenta, quando a gente come, quando a gente faz uma refeição rica em lípidos, em colesterol dietético, e no nosso intestino, essas partículas lipídicas, elas vão ser desacopladas, elas vão ser desfeitas, vamos dizer assim, em partículas menos complexas, para permitir a absorção, e depois elas vão ser refeitas novamente em partículas complexas, elas vão ser reempacotadas, reestruturadas, e se forma, então, a partícula de quilomicron, que está aí representada como QM. O quilomicron ele vai sofrer a ação de uma enzima, a chamada LPL, ou lipoproteína lipase, que é uma lipase, é uma enzima capaz de extrair da partícula de quilomicron os triglicérides, formando os chamados remanescentes de quilomicrons, e esses triglicérides que são extraídos pela LPL do quilomicron, oriundos da nossa dieta, dentro dessa via exógena, eles vão ser entregues para os tecidos-alvo, para os tecidos que vão utilizar o quilomicron como forma de energia, notadamente, principalmente o tecido adiposo, que vão tentar estocar esses lípidos que vêm da nossa dieta, e também o tecido muscular, que vai utilizar principalmente como fonte de energia esses lípidos que vêm da dieta. A LPL, a lipoproteína lipase, ela tem um cofator ativador fundamental, que é a ApoC2, a apolipoproteína C2, que é, então, um fator estimulador dessa via de degradação de quilomicrons. E, como todo processo fisiológico, há também um cofator inibitório, que seria a ApoC3. A ApoC3, então, inibe a ApoC2, que, por sua vez, estimula a função da LPL. Isso aqui é importante por quê? Porque qualquer mutação nos genes que codificam esses players pode produzir alguma doença, alguma dislipidemia primária. Então, a gente vai ver mais adiante que uma mutação no gene que codifica a LPL pode gerar acúmulo de quilomicron. O quilomicron deixa de ser degradado e você tem um processo patológico. Uma mutação com perda de função no gene que codifica a ApoC2, que é um fator estimulador dessa via, da mesma forma, vai produzir acúmulo de quilomicron. Você tem LPL, mas ela não funciona porque não tem um estímulo adequado de ApoC2. E uma mutação com ganho de função no gene que codifica a ApoC3, que é o fator inibidor dessa via, da mesma forma, vai funcionar como se fosse uma perda de função de LPL. Ok, vamos agora para o lado direito, vamos rever juntos aqui a via endógena. A via endógena, como o próprio nome sugere, começa a partir da produção pelo fígado da partícula de VLDL, que é uma partícula montada, vamos dizer assim, empacotada, vamos dizer assim, a partir de uma quantidade, um quantitativo de triglicerídeos que se associa a uma apolipoproteína que vai conferir estrutura
para esse pacotinho de triglicérides, que é a ApoB, que é uma partícula altamente aterogênica. Toda partícula, toda lipoproteína que tem ApoB na sua superfície, ela tem capacidade aterogênica. Então, o fígado, na via endógena, ele vai pegar um pouquinho, um quantitativo de triglicerídeo, vai colocar, vai adicionar uma ApoB para dar estrutura e vai, então, secretar, vai produzir essa partícula de VLDL, que é também uma partícula que sofre a ação da LPL, da mesma LPL, a lipoproteína lipase, que é uma lipase, como a gente falou, é uma enzima que degrada triglicérides, extrai triglicérides tanto da partícula de quilomicron lá da via exógena, quanto também daqui da partícula de VLDL na via endógena, e vai produzir um remanescente de VLDL, uma partícula com um conteúdo menor, uma partícula menos rica em termos de triglicérides, que é o IDL, ou lipoproteína de densidade intermediária, Intermediate Density Lipoprotein, ou mais modernamente conhecida como remanescente de VLDL. Queria só fazer um comentário que a LPL, essa enzima, ela fica ancorada, ela fica enganchada, vamos dizer assim, na face interna do endotélio vascular. É a localização dessa LPL. Depois, esse IDL, essa molécula intermediária, que é oriunda da própria VLDL, fruto dessa extração de triglicérides via LPL, ela sofre mais ação. Ela vai seguir sofrendo ação da lipase lipoproteica, da LPL, e vai formar finalmente o famoso LDL, né? A lipoproteína de densidade baixa, Low Density Lipoprotein, que é uma proteína, uma lipoproteína, portanto, com um conteúdo muito menor de triglicérides em relação ao VLDL e em relação à IDL, e que mantém a ApoB, que mantém essa capacidade aterogênica, que é muito fruto dessa presença da ApoB. Muito bem, então a gente tem aí a via endógena constituída à direita de vocês, e é claro, como tudo na medicina, a gente divide didaticamente, a gente cria esquemas para facilitar a compreensão, mas essas coisas, essas vias, elas são interligadas, elas se sobrepõem em alguns momentos, e eu diria que a molécula aí de conexão, que faz esse elo de ligação entre a via exógena e a via endógena, seria a ApoE, a apolipoproteína E. Eu gosto de brincar de hepatócito, porque essa ApoE, ela direciona as moléculas que apresentam a ApoE na sua superfície para o tecido hepático. Então, é isso que acontece com o remanescente de quilomicron. Ele expressa a ApoE e isso vai direcionar o remanescente de quilomicron para território hepático. E, além disso, essa ApoE, ela também está presente no VLDL e no IDL, e que vai, então, direcionar de volta essas duas partículas também para degradação, para metabolismo hepático. Então, vejam que essas vias elas conversam entre si. Alguns conceitos básicos e muito importantes no nosso dia a dia e que vão ajudar a gente a identificar que tipo de dislipidemia primária a gente está lidando. O primeiro ponto é o que a gente chama de heredograma. Nada mais é do que você montar no prontuário médico, escrever, deixar isso desenhado ali para facilitar a visualização de quem for atender aquele paciente depois da gente, para facilitar a nossa visualização. Então, a gente vai tentar montar, construir um heredograma sempre que a gente estiver suspeitando que um paciente com algum tipo de dislipidemia possa ter uma forma primária, uma forma genética de dislipidemia. Então, lembrando que os círculos representam os indivíduos do sexo feminino e os quadrados representam os indivíduos do sexo masculino. Quando a gente pinta a bolinha ou o quadradinho, significa que esse é um indivíduo acometido pela doença que a gente está avaliando. E quando a gente faz um traço conectando, a gente tem um casamento, e o que vem abaixo é uma geração que se constituiu, uma prole que está, do ponto de vista das gerações, numa geração abaixo, inferior àquela anterior. Então, vejam aqui, nessa família, a gente tem essa matriarca aqui acometida. Na geração de baixo, a gente tem duas mulheres e um homem acometido. Na outra geração, a gente tem aqui um neto dessa senhora que também é acometido. Esse padrão que eu trouxe aqui para vocês é um padrão clássico, é um padrão típico de herança autossômica dominante,
que é um padrão que é muito interessante da gente gravar, porque ajuda muito na identificação, principalmente da HF, da nossa menina dos olhos, da nossa queridinha, que é a hipercolesterolemia familiar, doença que nenhum de vocês pode deixar de sair desse nosso encontro aqui hoje, tem que sair capaz de fazer esse diagnóstico. Então, HF é um exemplo típico de doença que cursa com esse padrão de herança autossômico dominante, que é um padrão que, vejam, mostra a doença presente em todas as gerações, em gerações consecutivas, não pula gerações. Então, vejam, na primeira geração tem gente com a doença, na segunda também, e na terceira também. Uma cópia do gene mutado já é suficiente para produzir o fenótipo da doença. O paciente, em geral, ele herda, de maneira geral, ele herda um alelo doente, um alelo mutante de um dos seus progenitores, que é aquele progenitor também afetado pela doença, e herda um alelo normal de um outro progenitor, que é aquele progenitor não afetado pela doença, mas como a doença é autossômica dominante, ter um alelo, apenas um alelo com o traço da doença já é suficiente para produzir o fenótipo. Outros conceitos de genética que são importantes e que geram uma certa bagunça na nossa cabeça, dificultam as coisas para a gente, são esses dois conceitos que vocês vão ver em verde, o que a gente chama de heterogeneidade de locus, e mais adiante a gente vai falar da heterogeneidade alélica. Esses dois conceitos, esses dois fenômenos, vamos dizer assim, é o que torna as desordens genéticas extremamente heterogêneas e dificultam a nossa vida no dia a dia. O que é heterogeneidade de locus? Significa dizer que uma mesma doença, um mesmo fenótipo de doença pode ser causado por mutações em genes bastante diferentes. Por exemplo, é o que acontece mais uma vez na HF, na hipercolesterolemia familiar. Você pode ter uma mutação no gene clássico, no gene mais comumente mutado e que gera HF, que é o gene que codifica o receptor do LDL, o LDLR, LDL receptor. Você pode ter também, menos comumente, mas pode ter uma mutação do gene que codifica a ApoB100. E essa mutação, num gene totalmente diferente do LDLR, também vai produzir o mesmo fenótipo de HF. E você pode ter mutação no gene também da PCSK9, causando a mesma doença, ok? Então, a gente está falando aqui de uma doença que é fruto de mutação, pode ser consequência de uma mutação num gene A, num gene B ou num gene C. Isso é heterogeneidade de locus. Heterogeneidade alélica significa que uma doença ela pode acontecer por consequência de diferentes mutações naquele mesmo gene, certo? Não apenas uma única mutação que determina aquela doença. E o grande ponto aqui é que cada uma dessas distintas mutações, elas podem produzir níveis distintos de função do produto daquele gene. Então, vamos supor que uma mutação do tipo A gera uma perda de função de 90% no gene do receptor de LDL. E uma outra mutação do tipo B, ela produz uma perda de função no LDLR de 99%. Então, provavelmente, esse indivíduo que tem a mutação B, ele vai ter a mesma doença, mas num nível de severidade muito maior do que esse outro indivíduo do nosso exemplo que tem a mutação A. E, além disso, existe a questão da penetrância. Alguns tipos de mutação têm uma penetrância maior do que outros tipos de mutação, e isso vai bagunçar bastante as coisas. Beleza? Outro conceito importante é o que a gente chama de heterozigose composta. O que é heterozigose composta, que eu vou tentar ilustrar para vocês usando essa figura, esse heredograma aí. Heterozigose composta é quando uma mutação do tipo A em um gene, somada a uma mutação do tipo B num outro gene, pode produzir a doença, o fenótipo de doença. Então, vejam aqui esse indivíduo aqui, que está marcado aqui em vermelho. Ele tem, num determinado alelo daquele gene, ele tem a mutação em amarelo, que é essa mutação aqui, ó, L10/A53B, e no outro alelo desse mesmo gene, ele tem essa mutação aqui cinza, que é a L10. E ele tem a doença, que está sendo avaliada aqui. Se a gente pegar esse outro indivíduo aqui, em um dos alelos ele tem a mutação
azul aqui escuro, R46L, e no outro alelo desse mesmo gene, a mutação em amarelo, L10A53V. E ele também tem a mesma doença que esse camarada daqui de baixo. Onde que acontece isso? Qual o protótipo desse fenômeno de heterozigose composta? É a hiperplasia adrenal congênita. Vocês vão ter contato com essa doença ao longo da formação de vocês como endocrinologistas, mas às vezes aqui dentro da área de dislipidemia isso também pode acontecer. Dito isso, pessoal, a gente pode, enfim, entrar propriamente no cronograma que eu preparei para a nossa aula de hoje. A gente vai começar com algumas definições e algumas considerações iniciais acerca desse tema. Depois a gente vai falar sobre as dislipidemias secundárias, antes de falar das primárias. A gente vai entender por quê isso faz sentido, isso organiza melhor o nosso raciocínio, para depois, então, finalmente, a gente falar das dislipidemias primárias. Vamos começar aqui, então, passando para vocês algumas definições e alguns pontos iniciais. Bom, quando a gente fala de dislipidemias, a gente tem que lembrar que esse é um termo guarda-chuva, é um termo amplo, debaixo do qual a gente consegue enquadrar as hiperlipoproteinemias, que são as dislipidemias que cursam com elevação de alguma lipoproteína, por exemplo, HF, que cursa com elevação importante de níveis de LDL colesterol, hiperlipo, e existem também as hipolipoproteinemias, que são condições que cursam com redução de alguma partícula lipoproteica e que também podem produzir malefício para o ser humano. A gente acaba não lembrando delas, porque é muito mais natural pensar que colesterol alto é o que faz mal e não colesterol baixo, mas colesterol baixo também pode fazer mal. O exemplo mais claro são as hipolipoproteinemias que cursam com HDL baixo, que é o, entre aspas, bom colesterol. A gente vai falar aqui de dislipidemias primárias nessa conversa nossa de hoje. O que são as dislipidemias primárias? São aquelas dislipidemias que não são fruto de nenhuma doença que cursa com dislipidemia, por exemplo, hipotireoidismo cursa com dislipidemia, que não são fruto de uso de alguma medicação que gera, como consequência do uso dessa medicação, dislipidemia, por exemplo, corticoide, e são fruto, então, essas dislipidemias primárias de uma mutação em algum gene, e essa mutação é que produz a questão, o problema do nosso paciente. Então, a dislipidemia primária é um diagnóstico de exclusão. A gente sempre tem que afastar que haja alguma doença que cursa entre várias outras características também com dislipidemia, e a gente sempre tem que afastar, antes de pensar em dislipidemia primária, o uso de alguma medicação. Tá? Então, sempre que a gente fala de dislipidemia primária, a gente está partindo do pressuposto que a gente já fez esse trabalho de, primeiro, excluir o diagnóstico de dislipidemia secundária. Existe também, e isso é o mais comum, quando a gente tem um paciente com dislipidemia primária, que ele tenha também superajuntado uma causa de dislipidemia secundária. Algumas formas primárias de dislipidemia só se expressam clinicamente, só nos permitem fazer o diagnóstico quando elas se sobrepõem a uma forma secundária de dislipidemia. Do ponto de vista de anamnese, o que é que a gente tem que buscar especificamente quando a gente está conversando com o nosso paciente? Primeiro, qual foi a idade em que se detectou pela primeira vez aquela alteração lipídica? Uma coisa é um paciente que descobre uma dislipidemia com 88 anos. Outra coisa é um paciente que descobre uma dislipidemia com 8 anos. Certo? Então, isso é importante a gente registrar. Outro ponto, as formas primárias de dislipidemia, as doenças genéticas que cursam com dislipidemia, tendem a acometer outros familiares. E a gente viu que a gente vai precisar tentar construir um heredograma. Então, é importante na anamnese a gente fazer uma boa história familiar, colher uma boa história familiar, dando destaque, em especial para os parentes de primeiro grau, ou seja, o pai e a mãe daquele indivíduo e os seus irmãos e filhos, eventualmente, claro. E a história familiar, a gente vai buscar a história familiar de dislipidemia, sim, é óbvio, é claro, mas também, às vezes, a gente não consegue detectar a história positiva de dislipidemia, mas a gente consegue detectar a história positiva para DAC prematura, para doença arterial coronariana ou doença vascular aterosclerótica prematura.
Isso, às vezes, é mais fácil o familiar informar para a gente. O que a gente vai considerar como DAC prematura? Nos homens, quando acontece aquele evento cardiovascular, ou cerebrovascular, com 55 anos de idade ou menos, e nas mulheres com 65 anos de idade ou menos. E a gente vai exaustivamente na anamnese perguntar sobre medicamentos que os pacientes usam e que podem causar dislipidemia, ou patologias que causam dislipidemia de forma secundária, como a gente falou. Do ponto de vista de exame físico, infelizmente, as dislipidemias, mesmo as primárias, elas com muita frequência não produzem nenhum achado físico. Elas não dão nenhuma pista para a gente no exame físico. No entanto, apesar de incomuns, os achados físicos, esses estigmas físicos, quando presentes, eles são muito úteis e ajudam bastante no diagnóstico. Nessa tabela aqui, vocês estão vendo à esquerda os tipos de lesão mais frequentes que a gente pode encontrar quando a gente avalia um paciente com dislipidemia de formas mais graves. Vejam, então, que o chamado xantoma eruptivo, bem como a lipemia retinalis, a gente vai ver já exemplos concretos disso, só acontecem nos pacientes com hipertrigliceridemia muito grave. Só em pacientes com níveis de triglicérides com cifras maiores que 2.000 miligramas por decilitro. Então, às vezes você pega um paciente com 1.200 de triglicerídeos, que é muito elevado, mas ainda assim você não detecta nenhum achado no exame físico. O arco corneano é um achado típico da hipercolesterolemia, assim como o chantelasma é um achado também relacionado, associado à hipercolesterolemia. Vejam, então, que triglicerídeo muito alto não vai gerar arco corneano, não vai gerar chantelasma. E o inverso também. Níveis muito altos de colesterol não vai gerar xantoma eruptivo e nem lipemia retinalis. Lembrando que o idoso normocolesterolêmico, idoso com níveis normais de colesterol, ele pode ter chantelasma, pode ter principalmente o arco corneano, que a gente vai chamar de arco senil. Xantoma tendinoso, aquele que acomete os tendões, está muito presente, está muito associado a HF. Xantoma intertriginoso, nas regiões de intertrigo, a gente vai ver também, nas regiões dobras, estão associados tanto a HF quanto a uma doença mais rara chamada citoesterolemia. A gente não vai abordar aqui hoje a citoesterolemia. Xantoma tuberoso ou túbero eruptivo e o xantoma palmar, principalmente o xantoma palmar, ele é muito típico da disbeta-lipoproteinemia, uma doença específica também que a gente vai ver mais à frente. Vamos aos exemplos. O xantoma eruptivo, que a gente viu que está associado à hipertria, são essas lesões que vocês estão vendo aqui, que são pápulas de 2 a 5 milímetros, presentes nas superfícies extensoras, em especial de membros superiores, membros inferiores e nas regiões de glúteo dos pacientes. Então, a gente tem que pedir para o paciente ficar sem a roupa de baixo. E vejam que essas pápulas têm uma base eritematosa e um centro mais esbranquiçado, mais clarinho. Nesse caso aqui, era um homem de 38 anos, com história familiar de AVE prematuros e um nível de triglicerídeo de 8.869. Então, como a gente falou, o xantoma eruptivo ele é típico da hipertri, formas graves, melhor dizendo, muito graves, acima de 2.000, que era o caso aqui. Esse paciente tinha uma glicada de 13%, ele foi iniciado gemfibrosil e terapia com insulina. Dentro de 24 horas, o nível de triglicerídeo caiu para 6.000. 5 meses depois, com a melhora progressiva do controle glicêmico, o nível de triglicerídeo caiu para 300 e esses xantomas eruptivos sumiram por completo. Esse é um dado também muito importante. Os pacientes vão querer saber da gente se isso vai sumir ou não. Doutor, isso aqui vai ficar para sempre? Não, isso aí melhora com a redução da cifra de triglicérides e volta a piorar se o paciente voltar a subir de novo. Então, vejam aqui que, nesse caso, muito provavelmente, apesar de um nível muito alto de triglicerídeo, a causa não era uma dislipidemia primária, era uma dislipidemia secundária ao descontrole glicêmico. A gente vai ver que a glicemia elevada, ela puxa para cima o triglicerídeo também. Lipemia retinalis, que a gente viu também, que é um achado físico associado a níveis mais de 2.000 de triglicerídeo. É um achado de fundo de olho, que a gente pode ver aqui nas figuras de cima.
Os vasos da retina, que normalmente são vermelhos, eles ficam com essa aparência cremosa, esbranquiçada, que vocês estão vendo aqui, pálida. Então, aqui em cima era um paciente antes do tratamento e aqui embaixo, paciente depois do tratamento. E vocês vejam que volta a aparência vermelhinha dos vasos da retina. Era um homem de 26 anos com diabetes tipo 1 e controle glicêmico ruim, nível de triglicerídeo de 11.000. E o diagnóstico de entrada no serviço de emergência foi de cetoacidose diabética. Depois que ele teve a sua cetoacidose tratada, a gente viu ali que a lipemia retinálige melhorou. O arco corneano, que a gente viu aí que é típico da hipercol e que pode estar presente também no idoso normocolesterolêmico, a gente vai valorizar quando esse arco corneano ele é presente de forma prematura antes dos 35 anos, e esse arco corneano é essa linha esbranquiçada aqui na íris, na parte colorida do olho, vejam aqui, ó, esse é o arco corneano. E o chantelasma é essa alteração aqui que a gente às vezes até vê na rua, vai no supermercado, né? E vê uma caixa de supermercado, ou tem uma tia sua que tem isso, uma vizinha. Xantoma tendinoso, que também tem a ver com hipercol, tem a ver com LDL elevado. O mais tradicional é esse xantoma tendinoso acometendo aqui o tendão de Aquiles. Vejam que você tem uma área de espessamento do tendão de Aquiles, nem sempre é tão perceptível quanto nesse caso. Isso pode produzir dor. Isso aqui já caiu em prova de título de especialista. Às vezes tem formas mais evidentes, e não só no tendão de Aquiles, mas nos tendões dos músculos extensores e até flexores das mãos. A gente está vendo aqui alguns dos músculos extensores dos dedos. O xantoma palmar acomete a palma da mão e, basicamente, essas linhas que a gente tem na nossa mão ficam com um aspecto amarelado, alaranjado, e isso, teoricamente, é patognomônico para, a gente vai ver já já, a disbeta-lipoproteinemia. A gente fala assim que é quase patognomônico, né? Não existe isso em medicina, ou é patognomônico ou não é, mas a gente encontra referência à doença colestática também produzindo uma alteração muito parecida e que engana a gente às vezes. Mas eu diria assim, que se tratando de prova de título de especialista em endocrinologia, se vocês virem essa palavra, xantoma palmar, com certeza o diagnóstico é de disbeta-lipoproteinemia. E o xantoma tuberoso, é uma alteração também que acomete os tendões, aqui vocês estão vendo o tendão do quadríceps, e é uma lesão mais tuberosa, uma lesão maior, mais grosseira, vamos dizer assim. Do ponto de vista dos medicamentos que provocam dislipidemias secundárias, que a gente tem que, como eu falei, checar cuidadosamente, buscar isso na anamnese, a gente tem uma lista extensa de medicamentos que causam dislipidemia. À esquerda você tem os diferentes medicamentos e à direita o que você espera de alteração, se é triglicerídeo que vai subir, se é HDL que vai baixar, se é o LDL que vai subir ou baixar, enfim. Eu marquei, como são muitos medicamentos, os 5 que eu acho mais importantes para o nosso dia a dia, porque a gente acaba vendo bastante. Eu diria que os glicocorticoides seria muito importante a gente lembrar disso. Eles aumentam tanto o colesterol total quanto o triglicerídeo. O estrogênio por via oral aumenta o triglicerídeo, aumenta a HDL e diminui a LDL. Tiazídico e beta-bloqueadores, quando em doses mais elevadas, aí sim eles geram dislipidemia, mas em doses habituais não é o convencional, mas é uma coisa clássica, a gente acaba tendo que lembrar por conta disso. E, infelizmente, nos nossos dias hoje, o uso dos anabolizantes por via oral, isso aqui é muito comum, e é um assunto delicado, nem sempre o paciente vai te abrir isso num primeiro encontro, então a gente tem que buscar ativamente. Eu sempre conto esse caso, eu tenho uma paciente minha no consultório que eu conheci na academia, e ela super sarada, sempre achei ela muito sarada, e ela um belo dia foi lá no consultório e disse para mim, olha, eu vim aqui porque eu estou com HDL muito baixo, e ela era super sarada, você usa algum tipo de anabolizante, já usou, tal, não estou aqui para julgar você, eu só quero realmente entender por que o teu HDL está baixo, se faz mal para o organismo, blá, blá, blá. E ela, não tomo nada, nenhum remédio, nunca tomei isso aqui.
Na hora que ela estava quase saindo, ela, doutor Roberto, esqueci de falar, eu tomo um suplemento que é só uma oxazinha. Quer dizer, ela estava usando oxandrolona, era a causa do HDL dela baixo, e era um HDL realmente muito baixo, era em torno de 5 de HDL, foi um dos mais baixos que eu já vi, e ela menosprezou aquilo, não julgava aquilo importante. E um detalhe que eu não contei, ela é uma profissional da área de saúde. Ela tem noção dos malefícios, mas mesmo assim subvaloriza ou fica com vergonha, não quer contar. Com relação a condições médicas, patologias que cursam com, entre outras características, dislipidemia, a gente também tem uma lista extensa e eu separei algumas das mais importantes. Eu marquei aí com esse asterisco vermelho 5 condições que a gente vê muito na nossa prática e que a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar ciente de que podem produzir cifras até assustadoras, eu diria, de triglicérides ou de o que for. A gente tem que lembrar que nem sempre é uma forma primária de dislipidemia. Então vejam aqui, o alcoolismo, classicamente, é uma das principais causas de elevação de triglicerídeo. O diabetes descompensado, a gente viu aí alguns exemplos, seja tipo 1, seja tipo 2, seja em vigência de cetoacidose ou não. E as lipodistrofias, a gente tem que estar esperto com relação a esse diagnóstico. É um diagnóstico que o endocrinologista não pode deixar de fazer, é um diagnóstico que a gente faz basicamente na ectoscopia. Basta suspeitar e olhar para o paciente só de roupa de baixo para ver aquele fenótipo característico típico de lipodistrofia dá níveis muito altos de triglicéridos. Então, essas patologias todas que vocês estão vendo aqui cursam com hipertria. E essas aqui cursam com hipercol. Mais uma vez, eu vou marcar aqui 3, para a gente não ter que gravar tudo. Acho que é muito importante a gente lembrar que a síndrome nefrótica é uma causa de hipercol e o hipotiroidismo descompensado, evidentemente, também é uma causa de hipercol. Vamos ver esse caso clínico aqui, pessoal. Um homem de 58 anos, hipertenso, em uso de enalapril, nessa dose que vocês estão vendo aqui, com 74 quilos de peso, 1,60 m, um IMC de 29, um IMC na faixa de sobrepeso, circunferência abdominal aumentada, 98 centímetros, e esse perfil lipídico que vocês estão vendo. Um LDL de 97, um HDL de 32, um pouquinho baixo, triglicerídeo de 170, um pouquinho alto, ácido úrico 6,5, sendo normal até 6, um pouquinho aumentado, glicada na faixa de pré-diabetes, 5,9%, glicemia de jejum idem, e uma TGP tocada em 37. O que esse paciente tem? E essa patologia que está aqui implícita nesse caso clínico, é uma forma muito comum de dislipidemia secundária que a gente precisa treinar o nosso olhar para identificar, porque, como vocês estão vendo, é um perfil lipídico que não salta aos olhos. Diferente de você pegar um paciente com 11 mil de triglicerídeo. Um paciente como esse que a gente está vendo aqui, ele pode sair muito bem do nosso consultório sem estatina prescrita. É comum que a gente deixe passar isso aí. O que ele tem? Ele tem síndrome metabólica. Resumindo, em uma palavra só, o que esse paciente tem? Ele tem síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela tem uma forma de dislipidemia muito típica, uma dislipidemia secundária à síndrome metabólica, que é essa que a gente está vendo aqui. É uma dislipidemia que cursa com triglicerídeo um pouco elevado e HDL baixo. E essa casadinha aqui quase sempre denuncia que há resistência à insulina vigente. E quando há resistência à insulina vigente, a gente tem que lembrar que as partículas de LDL elas são com mais frequência pequenas e densas, que são partículas altamente aterogênicas. Com isso, o nível de LDL nem sempre fica elevado, a ponto de chamar a nossa atenção. Mas a gente tem que lembrar que esse LDL não é elevado, mas ele é composto basicamente por partículas pequenas e densas, partículas muito ricas em ApoB na sua superfície, partículas altamente aterogênicas. A gente tem que lembrar, nesses casos, de calcular o chamado colesterol não HDL. A gente pega o colesterol total e diminui
do HDL. Nesse caso aqui, o colesterol total era de 169, o HDL de 32, a gente vai ter um colesterol não HDL de 148. Às vezes, olhando para o não HDL, a gente consegue entender, a gente consegue perceber melhor o burden, o impacto aterosclerótico, aterogênico naquele paciente que é portador de resistência à insulina, seja por uma causa ou por outra, nesse caso aqui por síndrome metabólica, mas poderia ser por SOP, poderia ser por alguma outra situação. Ok? Muito bem, vamos falar então das dislipidemias primárias. A gente classicamente classificava de forma fenotípica, vamos dizer assim, as dislipidemias primárias seguindo essa classificação de Frederickson, que é uma classificação que eu diria que está quase em desuso. Às vezes você ainda vê na prova de título de especialista, mas a tendência é que a gente deixe isso de lado nos próximos anos, porque a gente tem hoje instrumentos muito melhores para ajudar, para auxiliar no diagnóstico etiológico do nosso paciente. A gente não precisa se limitar mais ao diagnóstico sindrômico, ao diagnóstico fenotípico, que é o que a classificação de Frederickson entrega. Vejam aqui, a classificação de Frederickson, ela dividia as diferentes formas de dislipidemia em fenótipo 1, 2A, 2B, fenótipo 3, 4 e 5. Então, a gente tinha aqui 6 opções de fenótipo que a gente ia tentar identificar pelo perfil lipídico do paciente e enquadrar ele em alguma dessas categorias. Então, vejam aqui, por exemplo, se você tivesse um nível de triglicérides mais elevado, de 1.500 para cima, de 1.500 a 5.000, você poderia estar diante de um fenótipo 1 ou de um fenótipo 5. Ok? Se você tivesse, por exemplo, um nível de VLDL elevado e, ao mesmo tempo, LDL elevado, na mesma monta, níveis de colesterol total entre 250 e 500, triglicerídeos também mais ou menos nessa mesma faixa, você ia enquadrar o paciente como 2B, antiga dislipidemia mista, né? Mas, então, como vocês podem perceber, a ideia era, quando se usava muito a classificação de Frederickson, era você checar o perfil lipídico do paciente, entender se havia aumento predominante de triglicerídeo, se havia aumento predominante de LDL, se havia uma combinação dos dois, e de acordo com isso, você tentar enquadrar o paciente em uma dessas categorias, e isso ajudava um pouco a guiar o tratamento e a pensar em qual era o diagnóstico que estava por trás. Só que, como eu falei, hoje a gente pode pedir para o paciente uma eletroforese das lipoproteínas e ter um diagnóstico muito mais pormenorizado. E mais ainda, a gente pode tentar, e a gente faz isso, fechar o diagnóstico genético, o diagnóstico etiológico. Por exemplo, quando a gente está suspeitando de HF, a gente vai pedir a pesquisa das mutações nos genes do LDL receptor, ApoB100 e PCSK9. A gente vai ver já já isso. Ok? Então, eu recomendo que vocês tenham em mente o Frederickson muito mais pensando em prova de título do que para o dia a dia de vocês. Para ajudar no entendimento, para ajudar na memorização das diversas doenças que a gente vai tratar aqui, eu recomendo que vocês dividam na cabeça de vocês as dislipidemias primárias em dislipidemias que acometem preferencialmente os triglicérides, dislipidemias que afetam preferencialmente LDL e aquelas que acometem eminentemente HDL. Vamos começar por aquelas que geram alteração predominante em triglicérides. Lembrando, pessoal, que isso é uma lista interminável de doenças. A cada ano se adiciona mais uma ou mais duas, ou uma que você entendia como uma condição só, você consegue entender que, na verdade, são 3, 4 condições diferentes. Então, é um assunto muito extenso mesmo. Eu vou tentar reduzir para vocês essas 5 principais condições em 3. Vamos enxugar isso. Vamos tratar basicamente do item 1, hiperquilomicronemia familiar. A gente vai chamar carinhosamente aqui de hiperquilo. Número 2, hipertrigliceridemia familiar ou hipertria familiar. E a disbeta lipoproteinemia, que eu diria assim, eu gosto de brincar, que é a doença da prova de título. É uma doença que existe muito mais na prova de título do que na nossa prática diária.
Vamos começar, então, falando sobre a hiperquilomicronemia familiar, ou hiperquilo. Essa é uma condição que tem, já modernamente, uma porção de outros sinônimos. Eu trouxe aqui os principais sinônimos que a gente encontra na literatura e nos congressos. Vejam aqui, síndrome de quilomicronemia familiar, ou familial, ou então hiperlipoproteinemia tipo 1. É uma condição extremamente rara, felizmente. Tem um padrão de herança autossômico recessivo, então a gente não vai ver aquele modelo, aquele desenho de heredograma autossômico dominante que eu mostrei no início da aula. Para vocês terem uma ideia, a prevalência estimada é de 1 para 100 mil e chegando a 1 para 1 milhão de pessoas. E prevalência estimada por quê? Porque é evidente que a gente não faz diagnóstico com a frequência que deveria, a gente deixa passar muitos pacientes que ficam sem diagnóstico, então essa prevalência ela é subestimada, talvez os números sejam um pouco maiores que esse. O que está acontecendo? Qual é a fisiopatologia por trás da hiperquilo? Você tem perda de função na atividade da lipase lipoproteica. Aquela LPL, aquela enzima que pega o triglicéride do quilomicron, ela deixa de funcionar. Ou porque você tem uma mutação no gene que codifica a própria enzima, o gene que codifica a LPL, ou, menos comumente, você tem uma mutação com perda de função na ApoC2, que é aquele cofator ativador da LPL. Então, como eu falei, você pode mandar genotipar o paciente e avaliar o gene da LPL, o gene da ApoC2, e você não vai ficar trabalhando com diagnóstico sindrômico que vem a partir da classificação de Frederickson. Isso aqui chama muita atenção, a grande pista clínica para esse diagnóstico é uma doença que tem início na infância. Os pais trazem os seus filhos para entender por que os seus filhos estão tendo crises recorrentes de dor abdominal ou mesmo crises recorrentes de pancreatite aguda, vários episódios de pancreatite aguda. Você coloca a criança com roupa de baixo para fazer um exame físico mais completo e você percebe, você nota xantomas eruptivos, você pede para um oftalmologista fazer um fundo de olho e você encontra a lipemia retinálise e no exame físico, palpando o abdômenzinho daquela criança, você nota que tem hepatosplenomegalia. Mais uma coisa que chama muita atenção, que são crianças de peso normal, não são crianças com excesso de peso, já ajudando aí a afastar a obesidade como causa da hipertrigliceridemia, que a gente vai ver que é a característica da doença. A gente colhe um sangue dessa criança e o soro ele vem lipêmico. O soro parece um leite cremoso. O laboratório às vezes escreve isso. Às vezes eles te ligam, olha, doutor Roberto, o sangue dessa criança veio leitoso. O nível de trigliceridemia, vejam, é de 1.500 para cima. Então, são níveis realmente elevados de trigliceridemia, podendo chegar a 5.000, 12.000. O colesterol total, ele até pode estar elevado, mas não é o que vai chamar a atenção de vocês. Sempre o triglicerídeo está muito mais elevado do que o colesterol total. Vejam aqui, pelo menos 5 vezes mais elevado do que o colesterol total. Proporção triglicerídeo para colesterol total de 5 para 1 ou maior que isso. Uma dica interessante aqui, que é bacana olhar, é você dosar a ApoB. Nesse caso aqui, faz sentido dosar a ApoB, porque aqui nessa condição, eminentemente, a gente está falando de elevação de quilomicron. Por isso o nome hiperquilomicronemia familiar. A elevação de triglicerídeo vem da elevação do quilomicron, ou seja, vem da via exógena. Não há, ou há pouca elevação de VLDL. O VLDL é um contribuinte pequeno para a hipertrigliceridemia. A via endógena é um pouco representativa aqui. E com isso, como a via endógena representa pouco, é a via endógena que tem ApoB. É o VLDL que tem ApoB. Então, se a gente dosar o ApoB, ele não vai estar elevado, vai estar menor que 75. Tem esse ponto de corte aí interessante. Existe até um aplicativo que se chama ApoB, vocês podem baixar no celular de vocês, porque se a gente esquecer desse ponto de corte, a gente olha no aplicativo, imputa ali os dados do paciente e ele vai te dizer se é um fenótipo mais para hiperquilomicronemia ou para outra condição. Tá? Daria aqui o padrão 1
de Frederickson, que era aquele padrão clássico de aumento de quilomicron, com triglicerídeo elevado, e o padrão, aquele aspecto de soro lipêmico. Se você pegar o soro desse paciente, centrifugar, bota o soro na centrífuga depois da coleta, e depois deixa ele repousando na geladeira por um período de 8, 12 horas, e você for olhar no dia seguinte, você vai ter um padrão característico, a gente chama isso de teste da geladeira, né? Então, vejam aqui que você só vai ter uma camada sobrenadante. Só vai ter uma parte branca, que é toda de quilomicron. O que está em excesso é basicamente quilomicron, não tem VLDL em excesso aqui. No sangue normal, você vai ter mais de uma camada diferente, você consegue diferenciar outras camadas ali. Algumas pistas para o diagnóstico, a gente pode ter quando a gente faz uma restrição alimentar vigorosa, dura, a gente restringe a ingestão lipídica na dieta para 10 gramas por dia, no máximo 15 gramas por dia, e tenta manter isso por alguns dias, 3 a 5 dias, você vai ter uma resposta muito importante. Você vai ter uma queda vertiginosa do triglicérides para menos de 600, menos de 500, quase que normaliza o triglicerídeo, mostrando, comprovando para a gente que o problema é a via exógena, é o que vem da dieta, é a gordura que está vindo da dieta, é o quilomicron que está elevado. Se fosse via endógena, você faz dieta e a resposta não é boa, porque é o fígado que está montando excessivamente VLDL, né? E da mesma forma, como o fibrato ele age basicamente no território hepático, a ação do fibrato é hepática, ele inibe a síntese de VLDL, entre outras coisas, faz várias coisas, mas esse é um dos pontos. Então, a resposta aqui, no caso, é ruim aos fibratos, porque o problema a gente viu na via exógena. A resposta é ruim também a ômega 3, a niacina. Então, sempre que a resposta for ruim a fibrato, a gente deve lembrar que talvez seja uma doença genética. Como é que a gente confirma o diagnóstico? Tem várias opções. Atualmente, a gente vai ver já que a opção mais usada é você fazer uma pesquisa genética para as mutações clássicas, mutações já descritas que acometem esses genes aqui, LPL, o gene principal, LMF1, GPI-HBP1, ApoC2 e ApoA5. Você pode ter uma mutação em homozigose, em algum desses genes, ou então, como a gente viu lá no início, lembra? Com heterozigose composta. Num alelo você tem uma mutação do tipo A e no outro alelo daquele mesmo gene você tem uma mutação do tipo B. Lembrando que, isso vale para muitas avaliações genéticas nessa área de dislipidemia, a ausência de mutação nesses genes principais aqui, que são os genes mais conhecidos, isso não exclui o diagnóstico, porque você pode estar diante de uma mutação nova que você está identificando pela primeira vez, e esses testes também têm suas limitações, é claro. Você pode fazer também a eletroforese de lipoproteínas, ou por ultracentrifugação, considerado padrão ouro aí há um tempo atrás. Hoje a gente já fala mais no diagnóstico genético mesmo, como padrão ouro. Ok. Isso aqui é uma coisa muito mais histórica do que real, a gente acaba nunca fazendo isso, mas vocês vão ver que existem relatos de você aferir a atividade lipolítica do plasma do paciente depois de uma infusão venosa de heparina, nessa dose que vocês estão vendo aqui. Porque a heparina, o que ela faz? Ela desacopla, ela desaloja a LPL, que eu falei para vocês que fica ancorada no endotélio, ela solta a LPL do endotélio, e a LPL então viaja na corrente sanguínea e você consegue aferir melhor a capacidade lipolítica do plasma daquele paciente e checar se está diminuído ou não, se tem uma mutação ali ou não. Então, o tratamento, infelizmente, é com uma dieta extremamente restrita do ponto de vista lipídico, extremamente difícil de ser seguida no longo prazo. E existem drogas que estão em fase final aí de avaliação, como drogas que inibem a ApoC3, que está chegando no nosso país, inclusive, provavelmente esse ano, e inibidoras da ANG-PTL3. No caso específico da deficiência de LPL, você pode fazer uma transfusão de plasma, numa situação de maior gravidade, para apagar um incêndio ali. Você pega um plasma de uma pessoa não acometida, que é um plasma rico em LPL, e rico em LPL
que funciona e você faz essa transfusão. Só para vocês terem uma ideia da dieta, a gente vai fazer uma dieta que tem 10 a 15% do VET, valor energético total diário, em líquidos. São 20 a 30 gramas apenas de gordura por dia. Isso é muito pouco. Só para a gente ter uma ideia, uma colherzinha de sopa de azeite já tem 12 gramas de gordura. Então, os pacientes têm muita dificuldade mesmo de seguir essa dieta. Vamos ver agora, pessoal, a hipertrigliceridemia familiar. A gente viu a hiperquilomicronemia familiar, doença da veia exógena, doença do quilomicron, que cursa com hipertria, e agora a gente vai ver a hipertria familiar, que é uma doença da via endógena, uma doença, vamos dizer assim, do VLDL, que vai cursar também com triglicerídeo aumentado, mas por uma questão envolvendo a via endógena. Essa condição ela é muito mais frequente, muito menos rara do que a hiperquilo. Então, a hipertria, a gente vai se deparar, a gente vai fazer esse diagnóstico, é uma doença também autossômica dominante. Então, por isso, ela acaba acometendo mais amplamente aquelas famílias onde ela se expressa, e o heredograma vai nos ajudar, a gente vai ver aquele padrão típico de doença autossômica dominante no heredograma. O que está acontecendo? Qual é a fisiopatologia? Há uma produção exagerada de VLDL. A gente tem um fígado que produz em excesso a partícula de VLDL, que é uma partícula rica em triglicérides. Então, por conta desse VLDL em excesso, você tem também elevação de triglicerídeo, níveis acima de 500, pelo menos, com colesterol total normal ou discretamente aumentado. Aqui nesse caso, a gente não tem aquela doença que começa na infância, que tem hépatos pleno, que tem dor abdominal recorrente. Aqui a gente não vê isso. Como é que a gente faz diagnóstico? Em geral, é quando se sobrepõe em cima da hipertria familiar uma outra condição que causa dislipidemia, uma dislipidemia secundária superimposta a uma dislipidemia primária. Por exemplo, um indivíduo que tem hipertria familiar e que desenvolve excesso de peso ao longo da vida, ou que se torna diabético, ou que tem um consumo alcoólico um pouco mais exacerbado. E aí, nesses casos, você vê cifras que vão para 1.000, 2.000, e acaba que o paciente procura, olha, nossa senhora, eu fiz um exame, deu 2.000 meu triglicerídeo, estou achando que eu tenho um problema genético aí de colesterol, vim aqui para ver, me disseram que o senhor sabe disso, tal. Então, vejam que não há clínica específica aqui, então é mais difícil da gente clinicamente identificar. Se há ou não risco aumentado para a doença coronariana, isso aqui é super controverso. Hoje existe uma tendência de aceitar que sim, há um risco também associado de aterosclerose, de doença coronária, de doença cerebrovascular, mas isso é um pouco controverso. E uma coisa muito importante é que você, depois de identificar esse paciente, você vai convocar os familiares em primeiro grau e vai pedir um perfil lipídico para todos eles, e você vai ver que a história familiar vai ser positiva. E é isso que diferencia a hipertria familiar de uma outra forma de hipertrigliceridemia mais grave, que é a hipertria esporádica. A hipertria esporádica tem triglicerídeo muito alto? Tem, mas não tem história familiar. O padrão aqui de Frederickson, se a gente fosse usar, seria um padrão 4 ou 5, é um padrão que também cursa com hipertria, assim como o padrão 1, só que é uma hipertria por VLDL, não por quilomicron. Só para a gente entender melhor aqui, né? Na hipertria familiar, falei que o problema é o fígado produzindo VLDL em excesso, né? A gente viu que é uma doença autossômica dominante. E aí, o que está acontecendo? Na verdade, o fígado, na hipertria familiar, ele produz partículas de VLDL com conteúdo de triglicerídeo muito maior do que o habitual. Tá? E não produz quantidades excessivas de partículas de VLDL, que é diferente. Então, você tem basicamente um VLDL gordão, um VLDL cheio de triglicerídeo. E como não tem um aumento no número de partículas de VLDL, o LDL ele é, em geral, normal. A gente vai ver que tem uma outra condição que cursa com aumento na quantidade de partículas de VLDL. Mas na hipertria familiar é um VLDL gordão cheio de triglicerídeo. Vamos ver aí a disbeta-lipoproteinemia, que, como eu brinquei, é a doença da prova de título, é uma doença que a gente vê muito mais em questões de prova do que nos nossos pacientes, porque, obviamente, é uma condição rara.
Sinônimo, é um sinônimo bastante utilizado, hiperlipoproteinemia tipo 3, ou então a doença da banda beta larga, também é um outro sinônimo, que a gente vai ver já por quê. É uma doença que acomete os homens com mais frequência em relação às mulheres, tem predileção pelo sexo masculino. Nas mulheres, só se manifesta em geral quando há uma outra condição que causa dislipidemia secundária superimposta, em geral a menopausa. E do ponto de vista fisiopatológico, o que está acontecendo é uma mutação no gene que codifica aquela ApoE. Lembra? A APO que comunica a via endógena com a via exógena. E aquela APO que direciona as partículas remanescentes de volta para o fígado, de volta para o hepatócito. Então, é uma ApoE que não interage corretamente com o receptor, e com isso você vai ter um acúmulo das partículas de remanescentes de quilomicron, que é lá da via exógena, e que é uma partícula que tem menos triglicerídeo que o quilomicron, mas que tem triglicerídeo, e acumula também VLDL e IDL, que são todas as partículas que têm ApoE, e que a ApoE deveria devolver essa galera para o fígado para sofrer catabolismo. E existe também um bloqueio em paralelo na transformação para LDL. Então, você tem níveis normais baixos de LDL. Classicamente, se fala que o nível de colesterol total ele é tão aumentado quanto o nível de triglicerídeo, fica nessa faixa aqui, 300 a 400, com HDL normal e LDL normal baixo, um LDL que não chama atenção. O mais importante aqui é a gente lembrar que, como tem colesterol total aumentado, você pode ter xantoma tuberoso, tuberuptivo, mas o mais importante é lembrar do xantoma palmar, que é quase patognomônico dessa condição. Uma coisa curiosa também, muito, eu acho interessante, é que a aterosclerose, ela parece exibir uma certa predileção pelos membros inferiores, acomete com mais gosto o território vascular de membros inferiores. E na eletroforese de lipoproteínas, a gente vai ter um padrão típico, um padrão característico, que denuncia a condição, que é o padrão banda beta larga, e daí o nome, o sinônimo, doença da banda beta larga. Ela vai dar aquele padrão 3 de Frederickson. Aqui só para lembrar, então, na disbeta-lipoproteinemia, você tem uma mutação no gene da ApoE. A ApoE não interage direito com o receptor lá no hepatócito. Então, ela não consegue levar o remanescente de quilomicron para catabolismo aqui. Então, acumula triglicerídeo de origem na via exógena. E não consegue levar o VLDL de volta para o fígado e nem o IDL de volta para o fígado. E aí acumula também triglicerídeo de origem na via endógena. Essas duas partículas também têm um nível de colesterol total um pouco importante, então aumenta também o colesterol total. Beleza. Vamos ver agora, vamos dar uma pausa, né? Respira um pouco, dá um ponto, vamos começar um novo parágrafo. E vamos falar agora das dislipidemias primárias relacionadas à elevação de LDL. A gente vai, ao invés de tratar de 7 condições, a gente vai falar basicamente de 3, desculpa, eu não vou falar da citoesterolemia, não. A gente vai falar principalmente, essa é a grande doença dessa aula, é essa aqui, número 1, HF, hipercolesterolemia familiar. Todo mundo tem que saber fazer diagnóstico disso e entender o que está acontecendo com o paciente e como tratá-lo. A gente vai falar um pouquinho sobre hipercolesterolemia poligênica e hiperlipidemia familiar combinada. A HF, a nossa menina dos olhos, ela é uma doença monogênica, ou seja, uma doença que é fruto, ela é consequência de uma mutação em um único gene. Em geral, o gene mutado é o gene que codifica o LDL receptor, o LDLR, o receptor de LDL, que é o receptor responsável por se ligar na partícula de LDL e jogar esse LDL para dentro do hepatócito, para o LDL ser destruído. O receptor de LDL, o LDLR, ele pega o LDL da circulação sistêmica e joga para dentro do fígado
aonde o LDL, o colesterol, vai ser degradado. Então, o receptor de LDL ele é fundamental no processo de catabolismo do LDL circulante. Então, se você tem uma mutação que acomete o receptor de LDL, ele deixa de funcionar adequadamente, ele deixa de botar o LDL para dentro do hepatócito, e isso impede o catabolismo de LDL. Você vai ter, então, níveis mais elevados de LDL por conta de uma redução no catabolismo do LDL, tá? Então, botei aqui, ó, mutação no gene do receptor de LDL, então você vai ter uma deficiência na função desses receptores de LDL, com isso diminui o catabolismo, diminui a destruição de LDL e, consequência disso, aumento nos níveis séricos de LDL. É uma doença autossômica dominante, ou seja, mais uma vez, um simples heredograma vai nos ajudar bastante. Se você lembrar, convoque os familiares desses indivíduos e tente fazer o diagnóstico em todos os familiares, o que a gente chama de diagnóstico em cascata. A gente identificando uma pessoa, a gente consegue proteger um número enorme de membros daquela mesma família. Uma coisa muito interessante é a gente tentar, na nossa cabeça, lembrar que a HF é como se fosse duas doenças numa só. O que eu quero dizer com isso? Existe a forma homozigótica e existe a forma heterozigótica. A forma homozigótica seria uma forma mais grave, muito mais grave de doença, um extremo de apresentação. E a forma heterozigótica seria uma forma muito mais leve. Importante, é claro, muito importante, porque aumenta a incidência de doença coronária e de morte prematura, mas muito menos exuberante do que a forma heterozigótica. Na forma homozigótica, ou seja, você tem os dois alelos mutados, os dois alelos do gene que codifica o receptor de LDL mutados, e com isso você vai ter uma ausência quase que completa na função do LDL receptor. Tem paciente que tem 0% de função, 0,1% de função, 0,5% de função. E com isso, vejam aqui, os níveis de colesterol total vão ficar em torno de 600 até 1.000, e os níveis de LDL de 550 para cima. São níveis bastante elevados mesmo de LDL. É claro que o resultado disso é doença arterial coronariana prematura, grave, multiterritorial, multivascular. Estenose de válvula aórtica também acontece nesses indivíduos. A nossa sorte é que é uma doença, é uma forma de apresentação da HF muito mais rara, acometendo 1 para 1 milhão de indivíduos. Acontece a DAC super prematura, às vezes na primeira década de vida. Na primeira década, até os 10 anos, esses pacientes já estão fazendo doença coronária. E eles têm óbito, em geral, na segunda década de vida. Tem um relato de um caso de uma criança com um infarto agudo aos 18 meses de vida, 1 ano e meio de vida. Agora, olha aqui a forma heterozigótica, ou seja, você tem dos dois genes, dos dois alelos, um deles mutado e o outro não mutado. Com isso, a perda de função no gene em questão, no gene do receptor de LDL, é muito menos vigorosa, muito menos exuberante. Você tem uma diminuição de 50% na função, 30%, 10%. E com isso você vai ter nível de colesterol total acima de 300 e LDL acima de 250. É um LDL muito alto? É claro que é, mas não é tão alto quanto aqui. Prevalência estimada de 1 para 500 indivíduos, então vejam como isso é comum. Vocês irão se deparar com um paciente ou mais de um ao longo da vida profissional de vocês, e é super importante que vocês façam esse diagnóstico, convoquem os familiares e tratem agressivamente esses pacientes. A gente pode mudar a história natural da doença deles. Sem tratamento, a forma heterozigótica produz DAC entre a terceira e quarta década de vida, e com o tratamento, vejam, a gente normaliza a mortalidade, certo? E, infelizmente, no Brasil a gente faz muito pouco diagnóstico. Tem países como a Holanda e a Inglaterra, os Estados Unidos fazem com muito mais frequência esse diagnóstico. O Brasil é um dos piores países em termos de diagnóstico de HF. Dá um padrão de Frederickson de 2A. Os pacientes podem ter, a gente viu aí que não é muito frequente, mas podem ter os xantomas tendinosos, podem ter chantelasma ou arco corneano, como vocês estão vendo,
xantomas tuberosos naqueles pacientes com formas homozigóticas, e os heterozigotos, em geral, não têm nenhum achado físico. A gente viu aí, né? Os achados físicos não são muito comuns. Quando estão presentes, ajudam, mas não são lá tão comuns. Existe um aplicativo que é a calculadora HF, que é uma calculadora que ajuda a fazer diagnóstico de HF. Então, eu recomendo que vocês façam o download aí. Olha só, gente, esse relato de caso aqui, super emblemático, me dói o coração quando eu revejo isso aqui. Só um minutinho. Ah, melhorou aqui o som. Pronto. Então, vejam aqui, nesse relato de caso, um menino de 5 anos de idade que foi encaminhado para essa unidade de lípides de um determinado hospital depois de ter sofrido um infarto agudo do miocárdio e ele tinha um nível de LDL colesterol de 26 milimols por litro. Pensem aí, deem um chute na cabeça de vocês, quanto seria isso em miligramas por decilitro? 1.005. O nível de LDL desse menino de 5 anos era de 1.000. Ele fez uma angiografia coronariana que mostrou uma obstrução completa da coronária esquerda. A gente está vendo aqui nessa figura D. A gente tem aqui o tronco da coronária totalmente fechado, não tem nada depois dele, que obviamente exigiu por parte da equipe de saúde a colocação de um stent. Depois desse procedimento, foi iniciada a LDL aférese, que é você retirar o LDL por aférese a cada 7 dias, e apesar disso, esse menino, infelizmente, ele evoluiu para óbito depois de 3 meses, enquanto ele aguardava um transplante combinado de coração e fígado. Então, essa aí é a cara, é o rosto da HF homozigótica, a forma homozigótica, que é a doença que a gente vai ver menos. Ela é mais rara e os indivíduos acabam falecendo cedo. A gente não pode deixar passar a forma heterozigótica, que vai chegar no nosso consultório, como eu falei. Prevalência de 1 para 500, tá, pessoal? E vejam aí os xantomas aqui. Tendinoso, o tendão de Aquiles, que é aquele clássico. E aqui a gente tem xantomas tuberosos aqui na região do tendão de quadríceps. Existe uma diretriz brasileira de HF, ela é de 2012, foi publicada no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e essa diretriz ela propõe critérios de diagnóstico. Eu recomendo que todos vocês tenham uma fotografia disso, ou anotem numa notinha no celular, ou baixem aquela calculadora HF que eu propus para vocês, que é um aplicativo que tem isso lá implícito. Na diretriz brasileira, a gente chancelou, a gente trouxe para o nosso país os critérios da Dutch Lipid Clinic, que é um dos critérios, um dos halls, nos sets de critério diagnóstico mais usados no mundo, e vocês vão ver que é uma rotina habitual de critérios de diagnóstico, onde você atribui pontos para determinados parâmetros clínicos e laboratoriais do paciente. Então, vejam aqui, por exemplo, a história familiar pode pontuar de 1 a 2 pontos, a história clínica do próprio paciente pode pontuar de 1 a 2 pontos, o exame físico, quando você encontra, por exemplo, um xantoma tendinoso, já vale 6 pontos, o nível de LDL, veja que níveis acima de 330 já vale 8 pontos, e assim por diante. E vejam aqui que a análise de DNA, diagnóstico genético, já foi incorporado aqui, presença de mutação no gene do receptor de LDL, no LDL receptor, ou então no gene da ApoBC, B100, desculpa, também pode causar HF, ou no gene da PCSK9, já vale 8 pontos. Diagnóstico de certeza, se você tiver mais de 8 pontos, probabilidade de 6 a 8 pontos e possibilidade de 3 a 5 pontos. Esses pacientes a gente tem que tratar com estatina de alta potência, ou seja, atorva ou rosuva, e em doses altas, tá? Buscando as doses máximas. A gente tem que tentar reduzir pelo menos 50% o nível de LDL inicial desses pacientes. Depois de esgotada a estatina, a gente vai, em geral, adicionar a ezetimiba,
E, com muita frequência, esses pacientes, mesmo usando estatina em dose máxima, ezetimiba, eles não chegam lá, eles não conseguem nem entrar no alvo de tratamento de LDL e nem tampouco reduzir 50% do LDL em relação ao nível basal. E aí pode ser necessário o uso de uma família de medicamentos, que é uma família relativamente nova, que são os inibidores de PCSK9. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, o alirocumab, que é um anticorpo monoclonal anti-PCSK9, que a gente vai ver o que é já já, e existe também o evolocumab, que é da mesma forma, um anticorpo monoclonal anti-PCSK9. Existem essas duas opções no mercado brasileiro. Todos esses dois medicamentos têm estudos de desfechos clínicos mostrando que reduz a ocorrência de desfechos duros. Então, é muito importante a gente lembrar dessa família nesses pacientes. Vamos ver o que é o PCSK9, que é o alvo de atuação, é a molécula que a gente está tentando inibir quando a gente usa um inibidor de PCSK9. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho e rever a fisiologia do LDL. Então, vamos imaginar que aqui é o plasma, aqui a gente tem a membrana celular de um hepatócito. Essa cobrinha aqui que está mergulhada na membrana celular do hepatócito é o LDL receptor, é o receptor de LDL. É aqui nessa molécula que você tem mutação que causa HF, tá? Mas não é isso que a gente vai falar, não. Então, só para vocês verem aqui é o receptor de LDL. Essa bola amarela aqui, toda gordurosa, é o LDL, é a partícula de LDL que está circulante aqui no plasma. Essa partezinha vermelhinha aqui, e a abóbora que está aqui, ó, toda se enrolando na molécula de LDL, é a ApoB. É um dos constituintes estruturais da molécula de LDL, que eu falei para vocês que é altamente heterogêneo. Então, o LDL que está circulando no plasma, ele se liga no LDL receptor, e esse conjunto vai ser internalizado para dentro do hepatócito, a partir de vesículas que são encapadas, vamos dizer assim, por clatrina. Lembra da clatrina, aquela proteína que tem função dentro do citoesqueleto celular de direcionamento das moléculas que são internalizadas? Então, vai se formar uma vesícula, clatrina encapada, vamos dizer assim. Essa vesícula que tem lá o LDL, a bolinha amarela, com o LDL receptor grudado nela, vai sofrer ação de um endossomo, vai se formar um lisossomo, e essas enzimas de degradação que tem dentro desse lisossomo vão destruir o LDL, somente o LDL. O receptor de LDL, ele sobrevive, ele não é destruído. Ele volta para a membrana celular para poder trabalhar de novo, para poder pegar uma nova molécula de LDL e repetir esse processo, tá? Esse retorno do receptor de LDL para a superfície do hepatócito, para seguir fazendo esse processo de catabolismo do LDL, se chama reciclagem do receptor de LDL. É um processo bem-vindo, né? Você manter o receptor de LDL vivo, ativo. Só que, como todo processo fisiológico, há que se ter um certo controle. Você não pode deixar esse processo acontecendo sem o outro lado da moeda, sem o yin, né? O yang e yin se constituírem. Então, o outro lado da moeda é a PCSK9. O que é a PCSK9? Proproteína convertase subtilizina quexina tipo 9, ou PCSK9. A PCSK9 é essa molécula aqui pequenininha, azul e verde, que vocês estão vendo aqui. Ela é produzida pelo fígado e é secretada pelo fígado para ficar ali na superfície do hepatócito, aguardando a espreita da chegada de uma molécula de LDL. Quando o LDL se liga no seu receptor, se liga no LDL receptor e vai ser internalizado, o PCSK9 ele meio que entra junto, ele se enfia aqui e ele vai parar lá dentro daquela vesícula, daquele lisossomo. Quando dentro do lisossomo tem uma molécula de PCSK9, não só o LDL vai ser destruído, mas também o LDL receptor vai ser destruído. O PCSK9 ele marca um LDL receptor também para degradação, para um mesmo destino fisiológico semelhante
ao do LDL, e aí você deixa de ter aquele processo de reciclagem do receptor de LDL. Você deixa de ter um receptor que volta à superfície, ele não volta mais, e você diminui, então, a capacidade de catabolismo de LDL quando você tem uma quantidade maior de PCSK9. Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeirinha, se lembra na escola quando você tinha aquele menino que sofria bullying de todo mundo, que colava nas costas dele um papelzinho escrito assim, me chute. Então, esse menino que sofre bullying é o receptor de LDL, é o LDL receptor. Quem é o cara que está praticando bullying, que cola o papelzinho me chute nas costas do LDL receptor? É o PCSK9. Então, a gente vai usar um remédio que é um inibidor do PCSK9. A gente quer impedir o bullying. A gente quer fazer com que o PCSK9 não marque a molécula de LDL receptor para degradação. A gente vai fazer isso usando um anticorpo monoclonal anti-PCSK9. A gente impede a degradação do LDL receptor, mantém ele vivo. Beleza? Lembrando que esse remédio não é somente para HF. Esse remédio ele serve também, e muito bem, obrigado, para pacientes de alto risco cardiovascular que não atingiram sua meta de LDL usando na plenitude estatina e ezetimiba. Serve para pacientes que são intolerantes à estatina, seja por mialgia, seja porque tiveram um efeito lateral grave, como, por exemplo, rabdomiólise. Tem outras aplicações. A gente só está aproveitando o contexto da HF para explicar sobre essa fisiologia do PCSK9 e sobre essa nova família de medicamentos, que são os inibidores de PCSK9. Joia. Vamos falar um pouquinho agora sobre hipercolesterolemia poligênica, saindo um pouco da HF. Vejam aqui que a gente está falando de uma patologia que cursa com níveis elevados, sim, de colesterol total e LDL, mas não tão elevados. A gente está falando agora de níveis de 240 de colesterol total. Não é muito elevado, passa desapercebido tranquilamente, né? E essa condição representa 85% dos pacientes com dislipidemia fenótipo 2A, ou seja, é muito comum. O que acontece aqui é uma somatória de uma produção exagerada de LDL e também um catabolismo diminuído de LDL. São necessários fatores ambientais sobrepostos para você ter uma expressão clínica dessa condição. E como o próprio nome sugere, ela é poligênica, ela é fruto de uma interação de várias alterações gênicas em diversos genes, vários polimorfismos que estão espalhados por aí em vários genes. Vejam aqui que a história familiar ela é negativa, ou se for positiva, é pouco positiva. E isso ajuda muito na diferenciação, né? No HF você vai ter uma história familiar muito positiva, porque é uma doença autossômica dominante monogênica. Aqui eu estou falando de uma doença poligênica que não tem herança autossômica dominante. A gente está falando de um nível de LDL muito mais alto na HF e aqui muito mais baixo. Tá? Mas, é claro, existe também aumento de risco de DACA, então é importante a gente tratar. Aqui não tem, nunca vai ter xantomas tendinosos. E tem esse número aqui interessante, não mais do que 10% dos pacientes dos parentes de primeiro grau com dislipidemia. Dá um padrão 2A. E agora a última condição que aumenta a LDL, a hiperlipidemia familiar combinada, que é a dislipidemia primária mais prevalente de todas, acometendo aí pelo menos 5% de toda a população de pacientes, com um padrão de herança autossômico dominante também, e uma genética ainda muito pouco compreendida. Há um aumento na produção de VLDL pelo fígado, então por isso aumenta o triglicerídeo. Há também uma diminuição na capacidade de remoção das lipoproteínas ricas em triglicerídeo, seja VLDL via endógena, seja quilomicron via exógena. E com isso você tem um aumento da produção também de LDL e de VLDL. O que complica um pouco é que você tem 3 fenótipos possíveis. Primeiro fenótipo, somente hipertri. Segundo fenótipo, somente aumento de colesterol total e LDL. Terceiro fenótipo, uma mistura dos dois. O mais clássico, e aí daí o nome hiperlipidemia familiar combinada,
O mais clássico é você combinar aumento de LDL com aumento de triglicerídeo, certo? É o que vai dar lá o padrão 2B de Frederickson. Mas você tem que lembrar que você pode ter só aumento de triglicérides ou só aumento de LDL. Outro ponto que bagunça a nossa cabeça é que esse fenótipo ele pode flutuar. Você pode ter num momento hipertri com LDL alto, depois num outro momento só LDL alto, depois só triglicerídeo alto. A coisa vai dançando ao longo do tempo. Aí, o que é bacana a gente lembrar aqui? Que no caso da hiperlipidemia familiar combinada, a gente tem uma produção aumentada de moléculas de VLDL. O fígado produz uma, duas, três, quatro, cinco, várias moléculas de VLDL. Por isso aumenta o triglicerídeo, mas por isso também aumenta o LDL. Diferente do que a gente viu lá atrás, que havia só um aumento na produção. Você produzia uma molécula de VLDL mais enriquecida de triglicerídeos. Certo? Um pouco diferente. Para fechar, a gente vai falar um pouco mais rapidamente das dislipidemias primárias relacionadas a alterações de HDL. São 4 condições. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas: deficiência de CETP, doença de Tangier, hipoalfa-lipoproteinemia familiar e a deficiência de L-CAT. Aqui a gente tem um resumo da fisiologia do HDL, que a gente não falou quando a gente falou da via endógena e via exógena. Então, quando você for estudar fisiologia de lípides, vocês têm que ter claro na cabeça via endógena, via exógena, e ter também clareza com relação ao metabolismo do HDL, que é isso aqui que a gente está vendo nessa figura. Então, vejam que a síntese do HDL, que está aqui, ó, o HDL nascente, ou alfa-HDL, a síntese dele se dá a partir de uma molécula de ApoA1. Você precisa de uma apolipoproteína A1 para formar o HDL. Então, a primeira doença que pode acometer isso aqui é o paciente que cursa com deficiência de ApoA1. Ele nasce sem ApoA1, então ele não consegue nem formar o HDL. O HDL vai ser muito baixo porque nem se forma. A ApoA1 ela vai se juntar com, vejam aqui, moléculas de colesterol livre, que são essas bolinhas aqui amarelinhas, que estão presentes aqui dentro do macrófago. O macrófago, a célula espumosa, ela está cheia ali de colesterol livre e ela vai entregar para a ApoA1 essas moléculas de colesterol livre para formar aí o HDL nascente, o alfa-HDL, e essa entrega se dá através desse receptor aqui, ABCA1, que é o ATP Binding Cassette tipo A1. Então, vocês vão ver aqui que doenças que envolvem o ABCA1 também vão gerar HDL baixo. Então, a deficiência da própria ABCA1, a pessoa nasce sem esse receptor, ela não consegue jogar para fora do macrófago o colesterol livre não encontra a ApoA1 e não forma o alfa-HDL. A doença de Tangier, que a gente vai ver também, que é uma mutação no gene que codifica o ABCA1. Então, você tem ABCA1, só que ele funciona mal. Então, gera mais ou menos, é o mesmo princípio aqui da deficiência de ABCA1. A enzima que pega esse colesterol livre e esterifica esse colesterol para conseguir colocar ele no núcleo, lá no centro do HDL, é essa enzima aqui, a L-CAT, lecitina aciltransferase. Então, existem condições que geram problema nessa enzima, então, a deficiência de L-CAT, você tem o colesterol livre saindo via a BCA1 do macrófago para encontrar o ApoA1, mas você não consegue esterificar esse colesterol livre, e essa esterificação ela é fundamental para que você consiga guardar, armazenar o colesterol livre dentro da molécula de HDL. Tá? Aí o HDL vai sendo transformado, enfim, não vou entrar muito em detalhes. Um outro processo importante que vocês conheçam é isso aqui que está aqui. Essa enzima CETP, a gente vai ver já o que ela faz, CETP, o que ela faz? Ela pega esses ésteres de colesterol que estão aqui no núcleo do HDL e vão entregar para o LDL e para o VLDL, para que esses dois caras levem esse colesterol ruim para aqui para o hepatócito para sofrer degradação.
Em troca disso, essa CETP, quando ela entrega colesterol éster para o LDL entrega triglicerídeo para o HDL. Ela faz meio que um escambo, uma troca de ésteres de colesterol para o LDL por triglicerídeo para o HDL, permitindo assim o que a gente chama de transporte reverso do colesterol, que é um transporte fisiológico, que é um transporte que, entre aspas, vai fazer bem, porque tira o colesterol de dentro do macrófago e leva para o território hepático para degradação. Beleza? Então, existem doenças também e medicamentos que atuam aqui na CETP. Tudo bem. Então, ó, deficiência de CETP. Então, o que a gente viu aqui, vai faltar essa enzima aqui. Se você não tem essa enzima, você não consegue fazer o transporte reverso do colesterol. Então, é uma doença rara, não é tão rara assim em indivíduos de background genético nipônico. Você tem um envolvimento da enzima-chave do transporte reverso do colesterol, a CETP, que é essa enzima que vai regular os níveis séricos de HDL e o tamanho da partícula de HDL. A gente não falou sobre isso. Então, você tendo deficiência de CETP, você tem um HDL alto, você acumula HDL. Você tem aqui um HDL maior que 100, e aí você tem uma hiperlipoproteinemia. Se isso gera risco de DAC prematuro ou não, não sabemos ao certo. Muito bem, doença de Tangier a gente já viu mais ou menos, que é uma mutação no gene que codifica a ABCA1, aquele transportador que permite a saída do éster de colesterol de dentro do macrófago para que ele seja esterificado e incorporado dentro do HDL nascente. Então, você tem aqui, você não forma HDL, então tem um HDL baixo, diferente lá da doença anterior. Aqui o HDL é baixo. E você pode ter um acúmulo, um depósito de colesterol, já que você não tem o HDL para fazer o transporte reverso, o colesterol ele vai se acumulando em algumas regiões do nosso organismo, principalmente nas amígdalas. Então, você vai ter a amígdala alaranjada e você pode ter também hepatosplenomegalia por acúmulo por depósito de colesterol. Você pode ter também outras características que fecham essa síndrome da doença de Tangier, que são opacidade córnea, neuropatia periférica, e aqui sim há risco de DAC precoce. Infelizmente não existe um tratamento específico. Essa é a figura clássica que mostra as amígdalas aumentadas, alaranjadas, às vezes parece realmente um processo bacteriano até, mas não dói, não tem inflamação, é só um acúmulo mesmo de colesterol. E a hipoalfa-lipoproteinemia familiar, uma doença autossômica dominante, relativamente comum, vejam, prevalência de 1 para 400. Você tem uma deficiência parcial de HDL. O HDL fica menor que 30 em homens e menor que 40 em mulheres. Existem alguns locos que são candidatos, mas nada muito definitivo, conclusivo. E para fechar, a deficiência de LCAT, que é uma condição mais rara, autossômica recessiva. A gente viu que há uma mutação no gene que codifica essa enzima, a LCAT. Existe uma síndrome aqui também, você tem a opacidade córnea, igual a gente viu ali no Tangier, anemia normocítica, insuficiência renal e doença coronária precoce. Então, o que mais que é importante? Sim, importante é a gente lembrar que existe uma variante da deficiência de LCAT, que é a doença do olho de peixe, que é uma mutação no mesmo gene, na LCAT, só que com um fenótipo de menor gravidade. Gera essas mesmas opacidades córneas, só que você não tem nem a anemia, nem a insuficiência renal. Tá? Você tem a opacidade córnea, o HDL baixo e a DAC prematura. E aí, esse aspecto de olho de peixe dos pacientes é o que deu o nome à doença. Acho o nome feio, né? O paciente fica estigmatizado, mas é assim que cai em prova. Recomendo a vocês essa leitura desse artigo, que é um artigo bem prático, sobre como abordar um paciente com um HDL extremamente baixo. O que é um HDL extremamente baixo? Seria um HDL menor que 20. E aí a gente vai ter, da mesma forma que a gente pensou para a LDL, existem doenças primárias, como a gente discutiu aqui, deficiência de LCAT, Tangier, deficiência de APOA1, e existem causas secundárias. Como eu falei da minha paciente, uso de anabolizante. É importante lembrar que é uma causa de HDL muito baixo,
uma causa artefatual decorrente de uma paraproteinemia, por alguma doença, alguma desordem imunoproliferativa, por exemplo, mieloma. Então, um HDL muito baixo, você pode estar diante de um mieloma, isso ser só um artefato. E outra coisa interessante é lembrar que os fibratos, que abaixam o triglicerídeo, têm um efeito colateral raro, que é abaixar junto o HDL, e de forma importante, baixa mesmo o HDL. Mesma coisa com glitazona. A glitazona, eventualmente, principalmente quando ela está combinada com fibrato, isso também pode acontecer. Baixar bastante o HDL. Aqui, só para vocês verem um exemplo de uma eletroforese de lipoproteínas, pensando aqui no caso do HDL, mostrando o padrão normal. Isso aqui é um paciente normal, aqui na figura A. Que você consegue mapear quem dessas marcações é o pré-beta HDL, quem é o alfa HDL, quem que são as diferentes formas de HDL, e você vê como é fácil identificar. Ó, deficiência de ApoA1. Você não vai formar nada de HDL, não tem nada. Parece que nem fez a eletroforese. Tangier e deficiência de ApoA1. Aí fica esse padrão aqui. Deficiência de alicate, você tem esse outro padrão. Então, existem padrões muito bem mapeados atualmente na eletroforese de lipoproteínas que vão te ajudar também nesse diagnóstico das diversas doenças que cursam com HDL baixo. Beleza, pessoal? Aula super cansativa, eu sei disso, peço desculpas, mas não tem outra forma da gente transmitir esse conteúdo sem ser passeando pelas diferentes doenças. Eu tentei ajudar vocês no máximo que eu pude. Quem quiser depois algum artigo ou tirar alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram aqui. E vejo vocês mais à frente aí nos próximos módulos. Bons estudos!